Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui reunido com você hoje para falar um pouco sobre a grande transformação que está acontecendo, não só no RH das organizações, mas também nas companhias todas. Então, quando eu falo sobre transformação digital, é um movimento global e eu queria contar um pouco da minha história relacionada a isso, e o que eu venho estudando nos últimos anos da liderança adaptágil, que permite justamente a gente se adaptar mais rapidamente às mudanças que acontecem, e eu vou falar um pouco disso com você. Meu nome é João Marcelo Furlan, sou CEO e fundador da Enora Leaders, que é uma das empresas que fazem programas de academias de liderança, programas de liderança e transformação de força de vendas e change management, gestão de mudanças, há mais de 10 anos aqui no Brasil, com as grandes companhias e corporações do país. Bom, então para começar, eu queria abrir já com uma provocação para você, né? Que é o Elon Musk, que agora ele está muito em voga, fala-se muito dele, mas ele diz o seguinte: eu acho que é possível que as pessoas ordinárias escolham ser extraordinárias. Como que isso pega para você? De que forma que isso se conecta com os desafios que você tem, que estão acontecendo hoje na sua vida profissional e pessoal? Na verdade, a gente vem num crescimento que é linear muitas vezes e cresce na carreira, ou a própria companhia cresce de uma forma linear, só que hoje o que se fala muito é de crescimento exponencial. Ou seja, não é crescer 10% ao ano mais, agora é saber como que eu vou dobrar no ano que vem. Como que o RH, então, pode ajudar as pessoas na sua própria carreira e como que você pode se apoiar para que você seja um líder dessa transformação, a transformação digital, que permite, então, que as organizações cresçam ainda mais rápido. E eu vou conduzir vocês ao longo desses poucos minutos juntos para que realmente tenha um plano de como você pode fazer isso mesmo para você, para a sua carreira, para a sua empresa, ou realmente para fazer com que o RH esteja no centro, então, dessa transformação da organização. Vamos lá. No meu livro, Flaps, Liderança Adaptágil, eu exploro muito a história do Santos Dumont. Então, saindo da pessoa que está transformando os foguetes e a viagem humana hoje, que é o Elon Musk, indo para Santos Dumont, que transformou, então, no começo do século XX, a forma que os humanos se transportavam, após estudar muito a carreira dele, eu descobri que Santos Dumont, na verdade, ele não era uma pessoa solitária. Santos Dumont é o que você vê nessa foto aí. Menos do que um inventor engenhoso, na verdade, ele era uma pessoa que tinha um time que levava a transformação. Em 1901, Santos Dumont estava concorrendo a um prêmio chamado Prêmio Deutsch, que seria dado àquele que conseguisse sair do campo de Longchamps, em Paris, desse a volta na Torre Eiffel em 30 minutos e retornasse ao local de origem. Dentre esses voos e as tentativas dele, que na verdade não era nesse balão chamado Brasil, ele já tentava nos dirigíveis N1, N2, N3, N4 e N5. Quando ele estava nessa edição número 5, ou seja, já tinha transformado várias vezes o produto que ele utilizava, o veículo que ele utilizava, aconteceu uma explosão nessa aeronave. E Santos Dumont correu o risco de morte suspenso a 6 metros do chão sobre o Hotel Trocadero, em Paris. Santos Dumont quase morreu. Se ele tivesse morrido, todo o resto da história dele, inclusive o 14 bis, a gente nem saberia disso, na verdade. Mas o que ele fez? Ele persistiu, continuou no caminho que ele estava e transformou ainda mais a ferramenta que ele estava utilizando para que fosse mais segura, para que ele conseguisse ir mais longe. E venceu o Prêmio Deutsch. Depois, então, que ele concorreu a outros prêmios e viu que aquela aeronave, o dirigível que ele utilizava, não bastava mais para fazer a jornada que ele tinha que concorrer, então, aos novos prêmios. Ele, então, decide trocar de tecnologia. Ele passa, então, do dirigível, tira, na verdade, o balão de hidrogênio, para começar, então, a usar só a máquina que estava abaixo dele, que é o próprio avião. Já estava na edição número 14 dos dirigíveis, então ele tirou o balão de hidrogênio e batizou a máquina de 14 de novo, 14 bis, e com essa nova tecnologia, adaptando-se a um novo momento, a um novo desafio, 5 anos depois do primeiro prêmio que ele conquistou, ele venceu novamente o prêmio do Aeroclube da França e colocou seu nome na história. Esse momento, há mais de um século atrás, que transformou Santos Dumont em um mito, coloca muito do momento que você pode estar passando na transformação do seu negócio. Você imagine que hoje
Você está passando por uma transformação que pode ser de tecnologia, assim como ele passou lá atrás, saindo do Balão Brasil para o dirigível e do dirigível para o avião. E isso o tornou, então, um sucesso. O que seria esse passo para um avião que você precisa dar? Quais são os obstáculos, como esses balões explodindo que estão acontecendo com você hoje? O que realmente você precisa para alcançar o sonho do crescimento exponencial ou voltar a crescer o negócio? É para responder essas perguntas que não sou eu que vou responder para você, eu vou explicar um pouco do modelo de liderança adaptágil e aproveitar também para trazer o modelo mais recente que eu aprendi na IDEO no ano passado, no maior centro de design thinking do mundo, de como que você transforma o seu negócio e como que combina esses dois fatores, mudança e liderança, para fazer a transformação acontecer. Vamos lá então. Não se faz nada grande sozinho. Essa é a primeira premissa que tem que ter para fazer uma transformação. Se você quer transformar um negócio e achar que vai bater na parede, não vai adiantar. Precisa acontecer uma mudança de estratégia. Precisa acontecer, além disso, uma mudança de cultura que vai sustentar, então, a estratégia nova da organização. E cultura não tem jeito. Cultura você vai precisar mexer na forma que as pessoas pensam. Elas têm que ter uma mentalidade de crescimento, que é chamada em inglês, parece mais bonita a palavra, né, que é growth mindset, ou seja, mentalidade de crescimento. Elas têm que acreditar que é possível crescer. Elas têm que conhecer o caminho para crescer. Mas isso também é uma transformação cultural. Então, já começa a pensar, então, quem seriam seus aliados para a mudança. Quem seria aquela coalizão que pode realmente apoiar, alcançar esse objetivo de crescer, transformar e superar os balões que explodem a cada dia, mas te colocam em um novo patamar. Bom, na minha carreira, eu comecei como trainee, na verdade, na Whirlpool, na área de vendas e de marketing. Só que 2 anos depois aconteceu uma reviravolta completa na minha carreira, que eu fui parar nas Filipinas, que é um arquipélago com 7.000 ilhas no Pacífico, como diretor de marketing e vendas aos 23 anos de idade, tendo que aprender coisas novas e aprendendo errando muito também. Eu acho que foi esse o grande momento de transformação da forma de pensar. Por quê? Uma das coisas que eu fiz, ouvindo o cliente, que é um passo já que você, como RH, conectado ao negócio, sendo um RH mais estratégico, todo mundo fala de ser estratégico, então, estratégico, pode ir lá ouvir o cliente para entender o que ele precisa. Pode ouvir as áreas de negócio para entender para onde está indo o negócio. Eu gosto muito de acompanhar o cliente, estar junto dele, porque eu acho que é ali que mora o futuro. Você sair na frente dos concorrentes e entender, às vezes, que alguma coisa que você está fazendo não vai bem. No meu caso, quando eu cheguei nas Filipinas, tinha um produto à empresa, era uma startup entre um alemão e um filipino, e eu tive a oportunidade, então, de conversar com os clientes. Eu lembro de um cliente que falou assim, João, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito de você também, mas você sabe que esse produto que é ótimo, é fantástico, ele é muito caro e eu não preciso dele. Deixa eu te falar do que eu preciso. Ele me contou, na ocasião, que energia elétrica nas Filipinas era muito caro. É muito caro que ele fala, sabe aqueles rios, aquelas hidrelétricas que você tem no seu país? A gente não tem aqui. Então eu preciso de alguma solução ligada à energia elétrica, enquanto eu estava levando um sistema de informação todo automatizado para o shopping center dele. E aí eu fiz a primeira mudança. A gente parou de focar nesse produto e começou então a direcionar para outro portfólio. Eu comecei a estudar junto aos chineses, que era muito próximo ali, novas tecnologias que poderiam atender a essa demanda dele, como por exemplo, ar-condicionado movido a energia solar e também luz de LED para iluminar os shopping centers, isso há mais de 10 anos atrás, quando a luz de LED era só um pontinho que piscava no aparelho celular. Essa é a primeira transformação que tem que acontecer, eu queria provocar você. É a mudança de mentalidade sua. Você tem que ser o primeiro a acreditar, ou a primeira a acreditar, que a mudança pode acontecer, que o crescimento pode acontecer, e tem que estar aberto a essa mudança também. Logo depois, quando eu voltei para o Brasil, depois de ter sido convidado para ser sócio dessa empresa nas Filipinas, resolvi voltar ao Brasil para continuar a vida aqui, para ajudar o país a crescer. Eu vi então que o ambiente era VUCA, a transformação acontecia a todo momento, e esse termo que vocês já ouviram muito falar é o que está acontecendo hoje. É volátil. As coisas mudam de estado. A gente viu agora, para mencionar uma coisa que não é tão temporal, assim, mas atemporal, acabou de parar o país por causa de uma questão de greve de uma classe de trabalhadores. Olha a situação. Mudou.
Quem estava planejando um grande evento, talvez você estivesse planejando um treinamento para o time, contratações, as pessoas começaram a nem conseguir mais ir às entrevistas. Não adiantava mais ter o hotel reservado se ninguém chegar lá. É volátil, muda de estado muito rápido. Isso também faz com que seja incerto. A gente não consegue prever o futuro. É complexo, tem muitos fatores. A comunicação fez isso conosco, né? A comunicação fez com que ficasse tudo mais complexo, é mais difícil de você gerenciar tanta informação. Vai do Zap Zap ao e-mail que talvez você nem consiga mais ver, as coisas que estão na televisão, no LinkedIn, nas redes sociais. Como lidar com tudo isso? E é ambíguo também, porque no mesmo dia tem gente protestando contra algo, tem gente comemorando. No mesmo dia que tem gente condenando uma situação, tem gente celebrando e apoiando. É ambíguo, depende do ponto de vista. Então, quando eu retornei ao Brasil, eu já resolvi trabalhar para realmente impulsionar o país em meio a essas transformações, e por isso comecei a trabalhar com gestão de mudanças e liderança na Enora. Então, muito novo também, fundando a Enora para aprender sobre esses temas e trabalhar mais com eles, e fui buscar conhecimento e a minha transformação mental. Eu sou formado em finanças. Eu tive que aprender sobre pessoas, psicologia, liderança, para garantir que a gente realmente conseguiria transformar a cultura, o mindset das pessoas, para que isso realmente acontecesse. Essas fotos que estão aparecendo aí são das séries de atuação, me formando em liderança nos Estados Unidos, aprendendo, ou trabalhando em inteligência emocional com o Travis Bradbury, que eu também antes, quando eu estava na faculdade, eu não valorizava isso. Hoje eu sei que é o principal inteligência para quem realmente gerencia pessoas, é a inteligência emocional. Depois com o David Rock, aprendendo neurociência, e depois, finalmente, até com o Sabag, aprendendo sobre gestão ágil, que é para falar sobre gestão adaptágil, depois que eu batizei, né, ou liderança adaptágil, é que a gente precisa valorizar mais os indivíduos para que a transformação ela aconteça de uma forma mais natural. Deixa eu explicar um pouquinho sobre Scrum para você, se você não conhece tanto isso, mas é que a indústria de software se juntou no final da década de 90 e disse, a gente não está conseguindo entregar os projetos que a gente se compromete. Então eles falaram assim, vamos fazer uma forma diferente, e essa forma diferente é valorizando mais a interação entre as pessoas. A colaboração com o cliente, como a gente acabou de falar aqui. Responder às mudanças, ao invés de ficar só planejando. E são esses conceitos que eu queria trazer para você na liderança adaptável. Então, primeira coisa, mudar a sua mentalidade. Segundo, é abrir-se ao novo, ao ágil, que é o que eu queria trazer para você como conceito de liderança mais ágil e não só gestão de mudanças, mas a liderança adaptável. Tá certo? Vamos lá. Bom, liderança para mim, então, é um processo. Então, vamos começar por esse ponto. Liderança é um processo para o quê? Se atingir resultados a partir da mobilização, engajamento de pessoas em uma direção para alcançar esse resultado esperado. A gente só vai alcançar esse resultado se realmente a gente conseguir mobilizar as pessoas, porque é elas que, lembra que a gente começou falando sobre a cultura, a mudança de mentalidade, são elas que vão levar o resultado a acontecer. Por isso que a liderança no processo de mudança ela é tão importante, porque você vai ter que conseguir mobilizar, ou as pessoas do seu time vai ter que conseguir mobilizar outras pessoas para executarem de uma forma diferente, que é essa transformação de cultura, de comportamento, de forma de fazer, né? Então, para mim, liderança é um processo. Quando eu escrevi o livro, o Flaps Liderança Adaptável, eu tive uma discussão muito grande para entender o que seria liderança em si, porque precisava estar bem claro, que é principalmente para quem é novo líder, para quem está aprendendo liderança. Então, a definição que eu usei é um processo, porque eu acho que aprender com um processo, passo a passo, é mais fácil. Então, vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre esse processo para alcançar resultados. Se você não visa alcançar resultados, não tem por que mobilizar outras pessoas, então. Faz você o seu trabalho do dia a dia, vai dar menos trabalho até. Então, é melhor focar justamente em como você consegue mobilizar, engajar, inspirar pessoas. Transformar é tirar as pessoas da zona de conforto. Transformação digital quer dizer que tem gente que é analfabeto digital, que você precisa conseguir colocar dentro do grupo que vai transformar. Como você, como líder, consegue fazer isso? RH lidera a transformação em muitos processos da empresa, em muitas formas de fazer. Né? A gente está aqui até olhando a Culture Rocks, né? Uma forma diferente de você conseguir justamente acompanhar o time, entender o que eles estão achando, definir melhor performance até da equipe. Então, realmente, a transformação
Se não começar por você para mobilizar as outras pessoas, ela pode nunca acontecer. Então a RH tem esse papel de levar a novidade, levar a transformação. Então vamos junto então para falar sobre como que isso pode ser feito, né? Uma das coisas que eu digo é justamente que precisa se ter uma estrutura. Por que uma estrutura? Porque existe um passo a passo. Não precisa sair fazendo desbaratinado, tem um processo. Como outros processos dos subsistemas que a gente tem do RH, como a contratação, que é um passo a passo, né, vem a seleção, que primeiro vem a atração do candidato, depois vem realmente você começar a selecionar a base de dados dos candidatos, depois tem as entrevistas, tem as dinâmicas, então, é um processo. Liderança e mudança também é um processo. Isso tem que ficar claro até, porque às vezes a gente acha que é muito inspiração só a liderança, mas não é assim. Tem um passo a passo, uma forma de acontecer. E aí, tem as funções que têm que ser desempenhadas também pelo líder de pessoas para que essa mudança aconteça. Ele precisa formar as pessoas, liderar, acompanhar, planejar, suportar e comemorar. Sempre que você vai mudar, e lembrando que a pessoa está na sua zona de conforto, não quer mudar, tem que gerar os quick wins. Você precisa formar a pessoa para que ela conheça o novo. Liderar, que é o que a gente está falando aqui. Acompanhar para ver se o processo está acontecendo mesmo, passar feedback para as pessoas. Suportar é apoiar. Quem não precisa de apoio quando está mudando, aprendendo alguma coisa nova? Então, tudo isso tem que estar amarrado numa estrutura para que você realmente consiga chegar lá. É pouca coisa, né? Mas é isso. Dá trabalho mudar. Quando você compra esse desafio, é porque é muito importante para a organização. Lembra o que a gente falou? É para voltar a crescer. É para crescer exponencialmente. Esse é o tamanho do impacto que, se você conseguir fazer tudo isso, e estando alinhado com uma visão clara, é o que você vai conseguir gerar. Bom, só passando aquela execução, vamos falar de visão, que foi o que eu acabei de mencionar. A visão é o começo do processo. É o primeiro momento, na verdade, a mudança é você ter uma visão clara com a imagem, o propósito e os valores, que é o como as pessoas vão fazer, o que elas vão fazer e o porquê elas vão fazer. Como diria o Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. Começa pelo propósito. Depois tem que estar claro como as pessoas vão fazer para finalmente chegar no que elas vão fazer. Tá claro esse propósito já para você? Qual que seria o propósito da organização de onde você quer chegar? Se não tiver claro, a gente já tem um problema. Aliás, será que está claro para você, mas e para as outras pessoas do time? Quando a gente fala de uma organização, como pode ser a sua, de 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, ou até empresas como eu atendo, como a Vale, 100 mil pessoas, como é que você garante que está claro para ela isso? Porque ela vai ser também um agente da transformação. Ela vai participar da mudança, vai ser impactada, vai ser servida pela mudança. Tem que chegar lá. Então, o primeiro momento é a mudança. E até dizendo, eu fiz recentemente uma mudança da própria visão da Enora. Mudou o logotipo, às vezes você vai ver que tem um logotipo antigo, um novo, que a gente mudou a nossa visão de futuro, o nosso propósito. A gente diz o seguinte, a gente vai ter que fazer de experiências customizadas de aprendizagem, a gente migrou para iluminar o caminho das pessoas para o futuro. A gente expandiu o nosso propósito de valor de empresas para pessoas. Pode ensinar todo mundo, a gente pode levar o que a gente estava desenvolvendo para as grandes corporações para as pessoas. Então, iluminar. E a imagem clara de futuro é isso que você está vendo, a gente iluminando o caminho, a gente apoiando, acendendo a luz para esse VUCA todo, esse caminho obscuro, ser a luz, que Enora quer dizer, inclusive, luz em grego. Então, é isso que eu quero que você reflita no seu negócio, o que tem que mudar? O que vai levar você para um outro patamar? Um outro lugar, um crescimento exponencial. No meu caso, foi para também atender B2C, ou seja, cliente final, e é isso que a gente está fazendo agora, tá certo? Pense muito bem, claramente, nessa visão, porque começa por aí. O segundo momento é você mudar as condições. Quando eu falo de condições, artefatos, rituais, isso é cultura. Para mudar a cultura, você precisa mudar, então, os símbolos dessa cultura, que são chamados de artefatos culturais, né? Então, como você faz para mudar isso? Precisa mudar os processos, por exemplo, o processo de remuneração, ele é muito importante para você mostrar para a equipe que você valoriza. É pelo trabalho em equipe? É individualmente? Isso vai guiar a cultura de colaboração ou de competição. Tem que pensar, então, dado o resultado que você quer alcançar, qual a cultura e condições que você vai criar para que isso aconteça. Porque
justamente são essas condições que vão então mudar os comportamentos das pessoas, e esses comportamentos então vão chegar no quarto momento, que são os resultados. Lembra que a gente falou que liderança é um processo para alcançar resultados? Então, você tem que liderar esse processo todo, incluindo a execução de novos artefatos ou símbolos dessa cultura, processos, para alcançar o resultado, porque no meio do caminho tem o comportamento das pessoas. Não é simplesmente ficar falando, pessoal, vocês têm que ter mais accountability, pessoal. Vocês têm que ser mais responsáveis pela sua função. Você já deve ter falado bastante isso, né? Mas por que não muda? Tem uma expressão em inglês que chama change the culture, change the game. Mude a cultura, mude o jogo. Você tem que mudar primeiro a cultura para mudar o jogo, a forma que as pessoas estão jogando. Então, vai exigir um pouco de trabalho também, mas começa a pensar em quais rituais, então, que você pode fazer visando o objetivo que você tem, mas assim, tem um caminho. Muda os rituais que vão mudar os comportamentos, que vão atingir, então, novos resultados. É nessa crescente que tem que ser o processo, e tudo começa com a visão de qual resultado você quer alcançar. E lidera. Então vamos falar de liderança, que é o que eu atuei nos últimos anos também. Isso é só dizendo que tem um processo de mudança que é para pensar em pelo menos 2 anos, porque a visão ela é um pouco mais de longo prazo. Então o processo de liderança adaptável, que vai permitir que, por mais que você tenha uma visão e um plano, você possa fazer adaptações ao longo do caminho, que vai mudar, viu? Daqui a um mês, você vai falar, ixi, será que é isso que eu quero? Então, quando for mudar, você já vai ter um método para poder mudar mais rápido, ou mais agilmente, ser adaptável, tá certo? Então, voltando, nós temos os momentos da mudança, é por isso que a gente vai passar agora como você lidera cada um desses momentos, tá certo? Obviamente, o primeiro passo é criar a sua visão. Já pensa agora, então, como você combina valores, propósito e a imagem clara de futuro para criar a sua visão. Por quê? Como e o quê? Ok? Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Pode fazer agora, aproveitando aí que a gente está online, pode pausar e fazer essa atividade já que vai te ajudar, tá certo? Depois é conhecer as pessoas. Tem pessoas que respondem mais rápido à mudança. Tem pessoas que amam mudança. Tem pessoas que se sentem super desconfortáveis com mudança. Você consegue pensar em alguém assim do time? Você consegue pensar em como você funciona? Tem pessoas que adoram rotina. Tem pessoas que odeiam rotina. Para as que odeiam rotina é mais fácil mudar. Para as que adoram rotina, você vai ter que lidar de uma forma diferente. Então, saber como você vai lidar com as pessoas diferentes na comunicação é muito importante, porque precisa estimular as pessoas. Ou você pode perder grandes talentos na mudança. Pense agora nas pessoas. Como você vai falar com elas? É com mais base em dados e fatos? Ou é mais para a parte emocional da mudança? É falando antes da mudança acontecer ou deixar a data de divulgação para todo mundo? Isso não cabe a mim. Cabe a você pensar no seu time como isso seria feito. Depois, tenha certa a relação de confiança e respeito. Quando existe essa base, as pessoas estão abertas a mudanças ao longo do caminho. Porque você pode perder credibilidade. Então, credibilidade, que é crédito, ou seja, crença, a pessoa crer em você, confiar em você, está muito ligada à base para que a liderança aconteça. Invista tempo nessa relação de confiança. Respeito é para a pessoa dar abertura para você falar para ela. Sabe aquela história, às vezes você vai falar com seu filho e sua filha, se vocês têm filho ou filha, ou pode ser o filho e filha de outras pessoas, e fala assim, respeita a mamãe, respeita o papai, me ouça. É isso, me ouça. Se a pessoa não tem respeito por você, ela não te ouve, ela se fecha. Se ela não confia em você, ela não vai te seguir. Essa é a base, são os mobilizadores ainda, ok? Finalmente, a gente chega na quarta etapa, que eu chamo de L4. O L4 é compartilhe, é a comunicação da liderança. A comunicação de líder, ela vem com a influência. Você precisa tocar a forma que a pessoa pensa. Isso é influência. É um processo de comunicação que você tem diversos métodos para isso. Inclusive no livro eu coloco 11 táticas de influência, mas vem o ponto de como você vai influenciar de forma diferente pessoas diferentes, ok? Então, como? Aqui é a hora de você executar aquilo que você pensou em pessoas diferentes já,
como que você vai lidar com elas de forma diferente. E não tem problema, viu, gente? Não é um sapato para calçar o pé de todo mundo. Você tem que adaptar agilmente a comunicação às pessoas, porque todo mundo é diferente. Como se fosse a impressão digital do nosso dedo. Nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, cada um se conecta com 15 mil, tem 15 mil conexões possíveis entre cada neurônio. Você já imaginou se as pessoas pensam igual? Então invista tempo em compartilhar de forma diferente. Depois inspire, engaje as pessoas, mantenha a motivação motere. Motere é de se mover, que é a raiz da motivação. Faça que as pessoas se movam ao longo do tempo, porque vão ter desafios. E aí eles vão olhar para você, líder da mudança, e vai ver se você está perseverando. Se você mantém aquela urgência, aquela... Você sabe como é que é, né? Às vezes as pessoas falam, não, João, por que você põe urgência lá no último passo? Então é o seguinte, tem o importante e urgente. Agora, se você não colar a urgência no que é importante, só deixar ele como importante, eles vão fazer o planejamento depois, depois e depois. Nunca chega o dia para isso. Então ele tem que ser urgente também. E você que dá o drive, a direção para que isso aconteça. E por fim, não menos importante, vem o quick win, ou seja, a comemoração, a celebração. Eu rodo pelo menos 100 empresas por ano no Brasil. E muito poucas estão comemorando. Por mais que vençam, viu? Mas é sempre o próximo desafio. Para um pouco. Comemora. Até o Bernardinho fala isso, né? No dia da vitória ele comemora. No dia seguinte volta ao trabalho, tá? Às vezes falam até que no aeroporto, né? Mas ele fala, para comemorar. Depois continua. Será que você está fazendo isso com o seu time? Se você quiser criar uma cultura de comemoração para gerar a mudança, então vai ser fundamental justamente que você dê o exemplo no seu time. As pessoas vão olhar para você como líder da mudança se você está fazendo esses passos. Então esses 6 passos são a liderança adaptável e que tem ferramentas para você fazer cada uma delas. Tem até um site gratuito que é flaps.enora.com.br, flaps.enora.com.br, que tem essas ferramentas lá também para você poder utilizar, construir a visão e tudo mais online, tá ok? Bom, depois define novos desafios e incentiva o crescimento de longo prazo. Esse processo é porque ele é PDCA, né? Ele vai ao longo do tempo e você vai vendo até se precisa de novos desafios. Não precisa necessariamente ter a visão de 2 anos, se alcançá-la antes ou mudar o escopo, não tem que esperar os 2 anos. É ágil, faça, transforme, faça acontecer. Bom, acabei de falar, né, de onde vocês podem encontrar também mais materiais sobre isso. E também no livro, então, eu falo sobre o processo de gestão adaptável, que é outro processo complementar a ele. Para finalizar, eu queria dizer que quando eu fui fazer como processo, né, uma coisa que inspira muito, eu fui atrás dos líderes inspiradores do mundo. Eu fui visitar a casa do Gandhi, conhecer a história dele para saber como que ele tinha inspirado milhões de pessoas a mudar a realidade de um país. E eu vi um passo da história dele que diz o seguinte: o Gandhi, que era um advogado formado em Londres, imagina um indiano formado em Londres naquela época, ele se despiu dos trajes que ele usava de advogado, com toda a etiqueta e estica, né, que ele poderia, para usar os trajes tradicionais com os tecidos que ele mesmo fazia, numa roda de tecer chamada charkha. Ele, como advogado, teve que aprender a tecer o próprio tecido e deu esse exemplo e fez workshops ao longo de toda a Índia, se chama de workshop mesmo, oficinas, para ensinar as pessoas a usar a charkha, porque eles tinham esquecido comprando tecidos ingleses. Não tem atalho, gente. Se você quiser ser um agente da mudança, tem que ser o exemplo, tem que formar, liderar, acompanhar, planejar, suportar e comemorar. São muitas funções, mas de forma organizada, estruturada, você pode seguir. E eu deixei até a matéria da peregrinação que eu fiz para conhecer o trabalho do Luther King Mandela e do Gandhi também, está na exame.com, pode só colocar 3 lições para aprender com Gandhi e tudo mais, vai aparecer, a matéria de João Marcelo Furlan vai aparecer, para conhecer um pouco dessa história e da marca que cada um deles deixou desse exemplo, tá? Que o Gandhi dizia: seja a mudança que quer ver no mundo. É isso que eu desejo a você, que você comece a jornada agora mesmo, né? Garanta que você vai alcançar essa mudança, você vai conduzir as pessoas e vai ser o exemplo da mudança para nunca duvidarem se você é a pessoa ideal para fazer isso acontecer. Deixo também meus contatos aqui,
do Instagram, que é o @jmfurlan, do LinkedIn, que eu estou sempre no LinkedIn, posto todo dia no LinkedIn, toda hora no LinkedIn, que é João Marcelo Furlan. Espero poder me conectar a vocês lá também. E a dica do livro, que eu fiz com muito carinho durante 4 anos escrevendo o livro, entre essas peregrinações, estudos ao longo em todos os lugares do mundo, em termos de centros de liderança, para aprender mais inteligência emocional. E eu sempre condensei isso dentro desse livro, essa obra de pouco mais aí de 200 páginas para você poder aprender e ensinar a liderança para os outros. Vai precisar de muita ajuda, muito apoio, mas eu tenho certeza que com método, com passo a passo, você consegue conduzir a mudança, que seja adaptável. Sucesso para você nessa jornada.